Muito bem, pessoal. Sejam aí todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Alex Mendes e nós vamos estar iniciando agora, no nosso Concurseiro 10, uma economia completa para a Polícia Federal. Bom, a gente sabe que esse programa da Polícia Federal, ele veio extremamente mesclado. Ele pega uma parte lá de economia brasileira, quando ele fala da passagem, de um estado provedor e produtor para um estado regulador. Do outro lado, eu tenho alguns tópicos aí de macroeconomia, a gente vai tentar entender a política fiscal, a política monetária, expansionista e contracionista, mas ele pede também algumas coisas de finanças públicas, por exemplo, a caracterização de bens públicos, bens privados, bens meritórios, também chamados de bens semipúblicos. Bom, nós vamos seguir aí basicamente a sequência que foi colocada dentro do edital da prova da PF, e para a gente falar um pouquinho a respeito disso, a gente vai começar com a definição de Estado. Quando a gente pensa na ideia de um Estado, necessariamente a gente tem que pensar em três grandes elementos. De um lado, uma dada população, do outro lado, o domínio territorial sobre uma determinada área qualquer, e o outro elemento-chave é uma Constituição ou um conjunto de leis que regem essa soberania em cima do território. Bom, então nós estamos falando aí da caracterização de um Estado. E aí é importante você lembrar que a ideia do Estado nacional, ele pressupõe uma certa identidade étnica. Todas as vezes que nós estamos falando de etnia, nós estamos falando de cultura. Portanto, é a visão do passado, é a visão para o futuro, é a ética, é a moral, o conjunto de valores religiosos ou não, a língua, enfim, tudo aquilo que rege a cultura de um determinado povo. Lembrando que nós podemos ter um Estado nacional, com um determinado povo qualquer, com grupos étnicos multifacetados. Por um outro lado, nós podemos ter o Brasil, que tem basicamente dois grandes grupos étnicos, nós, a população de uma maneira geral, e a população indígena, que é de um grupo étnico diferenciado do nosso. A grande questão para o brasileiro é que é muito difícil tentar entender o conceito de etnia, porque etnia se revela a cultura, e como a população indígena no Brasil representa 0,2% da população brasileira, nós temos uma certa dificuldade em entender as diferenças étnicas. Mas essas diferenças, elas são muito marcantes em outros países. E aí, como a PF coloca a questão do Estado, que vai ter o seu surgimento aí lá entre o século XIV e o século XVI, a gente tem que tentar entender quais são os elementos que compõem esse Estado. Tudo bem? Então vamos botar isso na tela para você, para a gente começar o papo e tentar ver como é que o Estado mudou a sua faceta no Brasil ao longo do século XIX até o momento presente, ok? Então puxando uma tela em branco para a gente entender as características desse Estado. Muito bem, puxando então aqui a nossa tela em branco, nós estamos tentando entender a figura do Estado. E lembrando que nós havíamos dito para você que o Estado ele pressupõe três grandes questões. A primeira é um território qualquer, e esse território vai ensejar que esse país tenha soberania, e essa soberania normalmente garantida pelo reconhecimento internacional, mas também pela presença de um conjunto de leis que rege a coletividade, e no nosso caso específico, que rege as relações econômicas entre esse Estado e a sua população. Essa soberania, então, determinada a priori pela Constituição. E depois eu tenho que ter um povo, ou seja, uma determinada população qualquer. Lembrando para você que no Brasil nós temos uma certa identidade étnica
E sempre que nós falamos, né, de etnia, nós estamos nos referindo, né, ao aspecto cultura e, portanto, tudo aquilo que envolve a cultura de um determinado povo, ou seja, as suas versões do passado, do futuro, sua ética, sua moral, sua religião, sua língua, seus costumes, seus hábitos, ok? Então dá uma olhada para lá, começa a fazer as suas anotações, que a gente já vai, né, entender as metamorfoses desse Estado ao longo do tempo histórico, ok? Então dá uma conferida lá. Então, nós estamos falando para você que o Estado, ele pressupõe 3 grandes elementos, né? Primeiro, a presença do domínio soberano sobre um determinado território, uma soberania que é garantida por uma legislação que envolve a todos, tanto no campo social quanto no campo econômico, e uma população, um povo qualquer. Lembrando que no Brasil nós temos aí uma certa identidade étnica e essa identidade étnica é garantida aí por uma cultura que é comum à maioria dos brasileiros. O único grupo étnico diferenciado de nós, né, dentro do Brasil é a população indígena, que representa aí menos de 0,2% da população como um todo. Bom, se eu já sei então, né, as características desse Estado, eu agora quero tentar entender a metamorfose desse Estado. Mas antes, vamos dar uma olhada lá no nosso slide, porque ele faz um resumo, né, daquilo que nós acabamos de dizer para você. Então, apagando aqui, né, nós estamos iniciando o nosso curso de Economia para a Polícia Federal, com a definição de Estado e as metamorfoses que esse Estado tem ao longo do tempo histórico. Então nós temos o seguinte, né? Qual é a definição que nós temos para Estado? Estado é uma instituição organizada politicamente, socialmente e juridicamente, e aí, é claro, nós estamos falando de todas as instituições do Estado, ocupando um determinado território definido normalmente onde ocorre uma lei máxima, que é uma Constituição, e dirigida por um governo que possui soberania reconhecida tanto interno quanto externamente. Então vamos desmembrar isso aqui para a gente poder entender essa definição, né? A definição que nós colocamos é: Estado é uma instituição que é organizada política, socialmente, juridicamente e, no nosso caso, obviamente, economicamente, normalmente onde a lei máxima é uma Constituição. Então, o primeiro elemento-chave é que nós temos o Estado, que é aquele que tem o monopólio não só da inclusão de legislações que terão que ser cumpridas para todos, mas o Estado também tem o monopólio da força. Ou seja, ele coativamente ele pode fazer com que a lei seja cumprida. Então, eu tenho, né, o Estado definido por uma Constituição, dirigida por um governo que possui soberania para impor a normativa social e econômica, ao mesmo tempo para fazê-la cumprir, mas a soberania também reconhecida por outros estados nacionais, portanto por outros países, e garantida pelas Forças Armadas. Bom, essa soberania reconhecida interna quanto externamente sobre um determinado território qualquer. Se eu quiser, então, fazer uma síntese disso que nós acabamos de falar, um Estado soberano é sintetizado pela máxima: um governo, e esse governo capaz de impor, né, a soberania sobre o território, um determinado povo qualquer e um território que lhe permita a jurisdição dessa soberania. Bom, se é assim, a gente precisa, no entanto, entender, né, como é que esse Estado ele foi mudando ao longo do tempo histórico. E aí, o que nos importa, obviamente, é tentarmos entender o Estado brasileiro. Bom, nós vamos caracterizar o Estado brasileiro fundamentalmente em 3 grandes momentos. Mas nós teremos a oportunidade de falar também, né, de uma forma de Estado que não foi adotada no Brasil, que é a forma marxista. Bom, então nós sabemos que pelo menos lá, né, desde o século XVIII, iniciozinho do século XIX, o Brasil viveu um Estado que nós caracterizamos economicamente como um Estado liberal. Recorde-se você
que todas as vezes que nós falamos, né, de Estado liberal, de liberalismo econômico, nós estamos falando dos pais da economia clássica como nós conhecemos. Portanto, nós estamos falando de Adam Smith, Jean-Baptiste Say, Robert Malthus, nós estamos falando de Davi Ricardo, nós estamos falando de John Stuart Mill. É muito importante que você saiba que todas as vezes que nós falamos de pensamento clássico liberal, às vezes você encontra na prova só com a terminologia liberal, às vezes só com a terminologia clássico, nós estamos falando exatamente desses autores. A tua pergunta é, professor, é importante saber o nome desses autores? Porque às vezes algumas questões de prova colocam lá, segundo o pensamento de Adam Smith, então você já sabe que é o pensamento liberal clássico. O pensamento liberal clássico, ele se baseia numa ideia que na verdade é uma tríade. Primeiro, a de que o Estado não deve intervir no ambiente econômico. E o Estado não deve intervir no ambiente econômico porque, segundo os clássicos, a lei da oferta e da demanda funciona, tendendo a levar sempre a quantidade ofertada para a quantidade demandada, portanto, numa condição de equilíbrio de mercado. E, finalmente, eles vão advogar a teoria das vantagens absolutas e, portanto, deva haver livre comércio entre as nações. Bom, para a gente começar a entender isso, vamos botar na tela, que daí a gente vai explicando passo a passo para você, ok? Então vamos lá. Puxando a tela em branco aqui, nós estamos falando então agora para você a respeito do pensamento liberal clássico. Esse pensamento liberal clássico que vai marcar o Estado brasileiro, né? Pelo menos lá entre o século XVIII até 1930, e depois a gente vai explicar por que disso. Esse Estado liberal que tem como grandes autores, né, Adam Smith, que é considerado o pai da economia contemporânea, mas também, né, Davi Ricardo, John Stuart Mill, Jean-Baptiste Say, Robert Thomas Malthus. Esse pessoal estava acreditando basicamente no quê? Numa tríade, né? E qual é a ideia dessa tríade? Primeiro, né, de que o Estado não deve intervir na economia. O argumento é que todas as vezes que o Estado intervém no ambiente econômico, ele onera os agentes. E quais são esses agentes? De um lado, as famílias e do outro lado, as firmas. As famílias sou eu e você, e as firmas, as produtoras de bens e serviços. Então eles acreditavam que dentro da economia eu tinha uma lei, que era a lei da oferta e da demanda. Lembrando para você que demanda é absolutamente a mesma coisa que procura. Essa lei da oferta e da demanda, né, seria considerada por Adam Smith, abre aspas, como a mão invisível do mercado. E, obviamente, como mão invisível do mercado, ela tenderia a levar a economia para uma condição de equilíbrio. Eu já vou colocar isso para você. Então, o outro elemento chave era a ideia do livre comércio, ou seja, de que os países têm vantagens absolutas na produção de determinados bens em detrimento de outros. Exemplo, o Brasil tem uma grande vantagem absoluta, comparativa, na produção de alimentos e também de recursos minerais em comparação a alguns países europeus, até mesmo em algumas situações aos Estados Unidos, Japão e Austrália. Nesse sentido, Adam Smith dizia, né, o Brasil deveria, por exemplo, se especializar na produção desse tipo de bem, porque o Brasil leva vantagem comparativa, dada, né, a tropicalidade do nosso território, portanto, com um alto índice de insolação, um alto índice pluviométrico, chuva, uma extensão territorial, um conhecimento
agrotécnico e mineral muito forte e disponibilidade de mão de obra. Sendo assim, o Brasil teria vantagem na produção agropecuária e mineral e deveria se concentrar nesses bens. Vendendo esses bens, o Brasil poderia comprar outros bens que o Brasil não tem vantagem comparativa de produção, por exemplo, com o setor de alta tecnologia. Sendo assim, os Estados Unidos, que tem grande vantagem comparativa na produção de tecnologia, venderia tecnologia para o Brasil e o Brasil venderia commodities agropecuárias e minerais para os Estados Unidos. O que são commodities? São produtos do setor primário, portanto, agricultura, pecuária, extrativismo vegetal e mineral, voltados para a exportação, que tem padronização de produção e preço cotado em bolsa de mercadorias e futuros. Bom, qual é o problema dessa tese liberal? É porque, como nós sabemos que as commodities agropecuárias e minerais têm alta volatilidade de preço dentro do mercado e, ao mesmo tempo, tem menor valor agregado, você consolidaria a situação de países como o Brasil no subdesenvolvimento, consolidando também os países ricos no desenvolvimento. Por isso, essa tese do livre comércio, ela pode e deve ser aplicada, mas respeitando-se aí a possibilidade dos países subdesenvolvidos de desenvolverem tecnologia própria e, portanto, agregar valor aos seus bens, ok? Então, confere lá, faça suas anotações, que a gente já vai tentar entender a lei da oferta e da demanda, ok? Vamos lá. Então, revisando aí, nós temos o pensamento liberal clássico que vai marcar o Estado do Brasil do século XVIII até 1930. Esse tipo de pensamento é característico de Adam Smith, Davi Ricardo, John Stuart Mill, Jean-Baptiste Say, Robert Thomas Malthus. Esse pessoal acreditava numa tríade. Qual era a tríade? De que o Estado não deve intervir na economia, de que a lei da oferta e da demanda funciona, e essa lei da oferta e da demanda é a mão invisível do mercado. E mais, que deveria existir na economia o livre comércio, portanto, nenhum tipo de barreira, seja ela sanitária ou tarifária, para a entrada ou saída de produtos de um determinado local. Bom, então eu tenho que entender agora o que é a lei da oferta e da demanda. Demanda e oferta são duas palavras das mais utilizadas em economia que nós vamos o tempo inteiro estar falando aqui, ok? Então vamos apagar isso aqui para a gente poder tentar entender essa lei da oferta e da demanda. Quando nós estamos falando da lei da oferta e da demanda, então vamos colocar aqui em cima, lei da oferta e da demanda, lembrando sempre para você, que demanda aqui também pode ser colocado como procura, Essa lei da oferta e da demanda é absolutamente intuitiva, Então imaginemos, se eu tiver uma oferta maior que a demanda, a tendência do preço é cair. Se eu tiver uma oferta menor do que a demanda, a tendência do nível de preço é subir. Resultado, os clássicos vão dizer que o movimento, então, tenderia a uma condição de equilíbrio. Essa condição de equilíbrio seria alcançada quando a quantidade ofertada fosse igual à quantidade demandada. Tudo bem? E aí não haveria necessidade de intervenção do Estado na economia, porque a economia por si só chegaria ao equilíbrio. Então vamos pegar um caso para você entender. Imaginemos a hipótese, Recentemente nós tivemos uma alta no preço do tomate, Num certo sentido, eu tenho lá num determinado momento uma oferta que é menor do que a demanda. Resultado, o preço do tomate sobe muito dentro do mercado consumidor. Porém, o que vai acontecer? Se eu tenho uma oferta menor do que a demanda e o preço sobe, preço fica alto. A tendência das pessoas, então, é diminuírem a demanda e a tendência das firmas é aumentar a produção de tomate para poder aproveitar o bom preço. Ora, se eu tenho então a firma aumentando a oferta e diminuindo a demanda, eu tenho a situação inversa. Eu tenho agora uma oferta
que é maior do que a demanda. Resultado, o preço cai. E aí a condição de equilíbrio de mercado se estabelece, onde eu tenho uma quantidade ofertada que é igual a uma quantidade demandada. Bacana? Então anota aí de novo. Então, repetindo para você, nós estamos falando ali sobre a lei da oferta e da demanda, né? E todas as vezes que eu tenho uma oferta maior do que a demanda, eu tenho uma queda do nível de preço. Todas as vezes que eu tenho uma oferta menor do que a demanda, eu tenho um aumento do nível de preço. Bom, a situação é que se a oferta é maior do que a demanda e o preço cai, se a oferta é menor do que a demanda, o preço sobe, num determinado momento seria alcançado o equilíbrio, ou seja, onde a quantidade ofertada é igual à quantidade demandada. Bom, qual é o problema, no entanto, desse tipo de pensamento, né? O problema é que Adam Smith está pensando nessa mão invisível, né, do mercado, fundamentalmente lá no século XVIII e iniciozinho do século XIX, né? E, portanto, né, muitas dessas condições não são válidas para o momento atual. E não são válidas por quê? Porque nós temos a existência, no momento atual, de uma série de elementos. Quais são eles, né? Nós temos, por exemplo, a existência do monopólio. E o que é o monopólio? É quando uma única empresa oferta o bem. Exemplo clássico aí, né, nas cidades brasileiras, é o fornecedor de energia elétrica. Normalmente, nas cidades, apenas uma empresa oferta o bem. Resultado, se uma única empresa oferta o bem, eu tenho um único ofertante e inúmeros demandantes. Logo, a lei da oferta e da demanda não funciona. Mas eu tenho também a existência do oligopólio. O oligopólio é o quê? É quando eu tenho um pequeno grupo de empresas que dominam o mercado. Cuidado para você não confundir na hora da prova, né? Porque tem muito aluno que diz assim, oligopólio é quando eu tenho um pequeno grupo de empresas no mercado. Isso não é verdadeiro, né? Eu posso ter um número muito grande de empresas disputando um determinado mercado. Porém, se um pequeno grupo dominar esse mercado, eu terei uma condição oligopolística, eu terei um oligopólio. Então, reafirmando para você, oligopólio não é um pequeno grupo de empresas no mercado, é um pequeno grupo de empresas que domina este mercado, mesmo que eu tenha um grande número de empresas disputando o mercado. Então, se diz respeito a controle. Mas eu tenho ainda uma outra hipótese, né, que é a hipótese do cartel. E qual é a condição do cartel? É quando um grupo de empresas combina preço ou quantidade de produção. Quando eu tenho preço ou quantidade de produção combinada, e isso é crime, o problema é que nós temos que provar que houve o ato criminoso e não mera coincidência de preço. Quando você tem o cartel, o fenômeno, né, da oferta e da procura está sendo eliminado pela cartelização, ou seja, pela combinação de preço ou de quantidade a ser produzida, que indiretamente controla o nível de preços. Tudo bem? Então anota aí. Repetindo então para você, né? Nós temos aí a lei da oferta e da demanda, né? Onde numa condição, né, de oferta maior do que a demanda, o preço cai. Se oferta menor do que a demanda, o preço sobe. A condição de equilíbrio de mercado ocorre quando a quantidade ofertada é igual à quantidade demandada. Quais são as exceções que eu tenho, né? A lei da oferta e da demanda, né? A existência do monopólio, quando uma única empresa oferta o bem, o oligopólio, quando um pequeno grupo de empresas controla, né, a oferta do bem, e o cartel, quando as empresas, né, combinam preços e quantidades de produção. Porém, nós estamos falando para você o tempo inteiro aqui de mercado e a gente não caracterizou essa economia de mercado, né? Então vamos colocá-la aqui no nosso quadro, né? Quando nós estamos falando, né, a respeito, né, de uma economia de mercado,
A primeira coisa que a gente tem que tentar entender é o que é o mercado, né? Muitas vezes esse mercado parece ser uma coisa meio etérea, né? Que a gente não tem uma noção clara de como que ele funciona. Então, o mercado, ele pode ser o local ou ele pode ser o contexto onde as relações econômicas ocorrem, portanto, as relações de oferta e de demanda. Pense, por exemplo, no supermercado. O supermercado é onde eu tenho, né, os produtores ofertando os seus produtos e nós demandando esses produtos. Portanto, o mercado é um local onde as relações, né, de oferta e de demanda ocorrem. Mas eu posso pensar também, né, que o mercado é um contexto, né? Imagine a hipótese. Qual é o mercado, por exemplo, né, em São Paulo para administradores de empresas? Não é um local onde todos os administradores colocam lá uma plaquinha, oferto a minha força de trabalho. Não é um local onde todas as empresas demandantes de administradores de empresas em São Paulo colocam uma plaquinha, oferta uma vaga para administrador. Na verdade, o mercado para administrador de empresas na cidade de São Paulo é um contexto de relações que pode envolver oferta e demanda dos mais diversos modos. A oferta e a demanda pode acontecer por anúncio nos jornais, anúncio em rádio, rede de recrutamento, Sistema Nacional de Emprego, SINE, do governo federal, algumas ofertadas pelos sindicatos, pode ser pela internet, pelas redes sociais, por headhunters, enfim, as modalidades não importam. O que me interessa entender é que mercado é onde eu tenho o processo de interação entre a oferta e a demanda do outro lado. Tranquilo? Bom, mas nós estamos falando de uma economia de mercado. E a economia de mercado, ela se caracteriza por ser uma economia capitalista. Se é uma economia capitalista, é uma economia que visa o lucro, né? A estrutura da propriedade capitalista é a propriedade privada. Opa, vamos corrigir aqui. Propriedade privada, o que não significa dizer que eu não tenha empresas, né, semipúblicas, né, também chamadas de mistas, ou empresas estatais. É o caso do Brasil. A maioria das empresas no nosso território são empresas privadas, mas o Brasil também tem empresas estatais, como, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, Furnas, né, Itaipu Binacional e tantas outras. Bom, essa propriedade é uma propriedade privada, é do tipo capitalista, é uma economia descentralizada. O que significa dizer isso? Que não existe nenhum planejador central que programe tudo aquilo que será produzido e tudo aquilo que provavelmente será demandado. Cada uma firma decide o que produzir. E aí, né, Adam Smith vai dizer, dessa ação egocêntrica, egoísta dos empresários quererem o lucro e da população demandar um bem, é exatamente que ocorre, abre aspas, uma harmonia econômica e social, onde a quantidade ofertada é igual à quantidade demandada. Ok? Então vamos para as anotações? Olha para lá. Então, nós estamos dizendo para você que essa economia de mercado, né, se caracteriza o mercado por ser o local ou o contexto onde as condições de oferta e de demanda ocorrem. A economia de mercado é do tipo capitalista, portanto, né, objetiva o lucro. A maioria da propriedade é uma propriedade privada, é um tipo de economia descentralizada, o que significa dizer que não há nenhum planejador central que diga o que será produzido, quanto será produzido, como será produzido, né, e para quem será produzido, que são as perguntas fundamentais da economia, ok? Muito bem.
Se nós sabemos então, né, que o Brasil, né, mais ou menos aí do século XVIII até 1930 viveu um Estado liberal, a proposta era de que o Estado interviesse o mínimo possível dentro da economia. A ideia, então, era a colocação de um Estado que cumprisse somente as funções típicas de Estado. E aí vem a tua pergunta, professor, o que são funções típicas de Estado? Primeiro, o Estado tem a prerrogativa do oferecimento do bem público. E aí vem a pergunta, o que é o bem público? O bem público é aquele que tem duas características fundamentais. É um bem não excludente e é um bem não rival. Por um outro lado, o Estado é aquele que vai normatizar as relações econômicas e sociais, ou seja, colocar a norma, colocar a regra de comportamento e de atuação, ou seja, impor a lei. Ao mesmo tempo, esse Estado, ele é um fiscalizador das atividades sociais e econômicas, porque ele tem um monopólio legítimo do uso da força para que a lei seja cumprida. Bom, nós sabemos então que esse Estado também é aquele que terá o monopólio da emissão da moeda e do controle da sua circulação. Ele também será aquele que vai, administrar o poder executivo, legislativo e jurisdicional. Bom, sendo assim, a gente pode então colocar essas características aqui, porque depois a gente vai fatiá-las aí e explicar uma a uma para você, ok? Então, qual é a ideia, do Estado liberal? Vamos botar aqui na nossa tela. A ideia do Estado liberal é de que este Estado só cuide de funções tipicamente de Estado, como, por exemplo, o provimento de bens públicos, e a gente já vai explicar na nossa próxima aula a característica desse bem público, mas também a normatização da vida social e econômica. Opa, botamos aqui com uma certa distância, vamos diminuir isso. Social e econômica. Ao mesmo tempo que o Estado, é aquele que vai aplicar o monopólio, do poder executivo, legislativo e jurisdicional, judiciário. Bom, mas o Estado é aquele que tem o monopólio legítimo da força. Então, vamos colocar aqui o monopólio legítimo da força, de coação para impor, a norma que foi, de alguma forma, impingida a essa sociedade. Bom, então o Estado deveria cuidar somente de funções típicas do Estado. Dá uma olhada para lá. Então nós estamos falando, que o Estado liberal seria aquele, que vai prover os bens públicos, que vai fazer a normatização da vida social e econômica, é aquele que vai deter o monopólio do poder executivo, legislativo e judiciário, e é aquele que vai ter o monopólio legítimo da força. Tudo isso, garantindo a soberania nacional, ok? Muito bem. Então vamos apagar isso aqui, vamos ver características desse Estado liberal, e na nossa próxima aula a gente continua com esse tema. Então vamos lá, apagando aqui para a gente fazer aí a evolução do Estado, de um Estado liberal para um Estado marxista, depois para um Estado keynesiano, provedor e assim por diante, ok? Confere lá então. Então, nós temos aí a evolução das funções econômicas do governo. A visão clássica é advinda aí entre o século XVIII e o século XIX. Defendia o que poderíamos chamar de um Estado mínimo, ou seja, a atividade estatal
deve ser voltada apenas para o atendimento de demandas onde a atividade privada não possa se autoequilibrar, como no caso dos bens públicos e nos bens semipúblicos, também chamados de meritórios. A presença do Estado seria representada apenas pelo controle da segurança nacional do país, a segurança pública, bem como serviços de natureza social não atendidas pelo setor privado. Bom, sendo assim, a gente encerra essa nossa primeira aula e logo na sequência nós teremos aí uma fala a respeito do Estado marxista que não pega o Brasil, mas que está no horizonte aí do nosso edital, ok? Grande abraço e até o nosso próximo encontro.